E se o universo não for silencioso por acaso? E se cada estrela escondesse uma civilização, em constante medo, pronta para destruir antes de ser destruída? A trilogia da teoria dos três corpos, escrita por Cixin Liu, nos leva por uma jornada que começa na Terra, atravessa civilizações alienígenas e chega até os limites do próprio espaço-tempo. Neste vídeo, vamos explorar os principais acontecimentos, ideias e reflexões dessa obra monumental da ficção científica moderna. Bem-vindo ao Destilado Literário. Se você ama livros, este é o seu refúgio. Inscreva-se no canal, curta e ative o sino, para mergulhar em histórias incríveis e ideias que inspiram. Vamos ao destilado de hoje. O problema dos três corpos é uma ficção científica impressionante, mas também profundamente humana. Tudo começa durante a Revolução Cultural na China, um período de grande tensão e violência. Logo no início, somos apresentados a Ye Zhetai, um físico que é assassinado publicamente por se recusar a renegar a ciência que acreditava. Quem presencia tudo é sua filha, Ye Wenji. Essa experiência marca profundamente a vida dela. Depois disso, Ye Wenji é enviada para um acampamento militar isolado, onde acaba entrando em contato com o livro Primavera Silenciosa, de Rachel Carson. Aquela leitura acende nela uma percepção crítica sobre o impacto da humanidade no meio ambiente e aprofunda sua desilusão com o ser humano. É um momento silencioso, mas decisivo. Mais tarde, ela é recrutada para um projeto militar secreto chamado Costa Vermelha. O objetivo? Buscar sinais de vida inteligente fora da Terra. E é ali, com a tecnologia da base, que Ye faz algo impensável: estabelece o primeiro contato com uma civilização alienígena. Eles vivem em um planeta chamado Trisolaris, dentro de um sistema com 3 sóis, o que torna o clima do planeta absolutamente instável. A cada ciclo solar, a civilização deles enfrenta destruição e reconstrução constantes. Consumida pelo desencanto com a humanidade, Ye toma uma decisão que muda tudo: responde à mensagem dos Trisolarianos e os convida a vir para a Terra. Isso, claro, desencadeia consequências gravíssimas para o futuro da nossa espécie. Enquanto isso, em outra frente da história, somos apresentados a Wang Miao, um pesquisador de nanomateriais. Ele é envolvido numa investigação sobre estranhos fenômenos que estão afetando o mundo científico. Nessa jornada, Wang entra em um misterioso jogo de realidade virtual chamado Três Corpos. Criado por uma organização secreta chamada Terra Trisolaris, o jogo simula o mundo caótico de Trisolaris e serve como uma forma de doutrinação para recrutar aliados na Terra. À medida que Wang avança no jogo, vai descobrindo mais sobre os Trisolarianos e a ameaça real que representam. Com seu planeta condenado, eles estão vindo em direção à Terra em busca de um novo lar, e o tempo corre contra a humanidade. O livro levanta questões fascinantes. Fala sobre como a instabilidade cósmica pode influenciar o destino de uma civilização, sobre os perigos de entrar em contato com seres de outras galáxias sem saber suas intenções, e também sobre a forma como a ciência e a tecnologia podem tanto salvar quanto condenar uma espécie. E tudo isso com um pano de fundo que relembra cicatrizes deixadas por eventos históricos como a própria Revolução Cultural. Ah, e tem mais. Os Trisolarianos desenvolvem uma tecnologia absurda, os Sophons, partículas subatômicas com inteligência artificial que conseguem sabotar o progresso científico aqui na Terra. Isso só torna o desafio ainda mais complexo. No fim das contas, o livro nos deixa com uma sensação incômoda, porém fascinante, a de que, diante da vastidão do universo, nossa existência é incrivelmente frágil. E que talvez, só talvez, ainda não estejamos prontos para o desconhecido. Se você achou o problema dos três corpos instigante, espere até mergulhar em A Floresta Sombria, a continuação dessa trilogia fascinante do Cixin Liu. O livro parte das consequências diretas do contato com os Trisolarianos, e a tensão só aumenta. Agora, a humanidade sabe que não está sozinha, e, pior, que está sendo observada de perto por uma civilização alienígena que está a caminho da Terra. Nesse novo cenário, um dos conceitos centrais que surge é o da sociologia cósmica, algo quase filosófico, mas com implicações práticas e assustadoras. Ye Wenji compartilha esse conhecimento com Lu Ji, um astrônomo e sociólogo. Essa teoria se baseia em 2 axiomas simples, mas poderosos. Primeiro, toda civilização tem como prioridade sua própria sobrevivência. Segundo, o crescimento das civilizações é inevitável, mas a matéria do universo é finita. Ou seja, em algum momento, os interesses vão colidir. Daí nasce um clima constante de desconfiança, onde qualquer sinal enviado ao espaço pode ser interpretado como uma ameaça. É como viver numa floresta escura, onde cada civilização é um caçador armado, espreitando no escuro, e atirar primeiro pode ser a única chance de sobreviver. Com a ameaça dos Sophons,
partículas subatômicas enviadas pelos Trisolarianos para vigiar e bloquear o avanço científico na Terra. A humanidade precisa agir com criatividade. Surge então o Projeto Barreiras. 4 pessoas são escolhidas para pensar em estratégias de defesa que só existam dentro de suas mentes, inacessíveis aos sófons. São os chamados Barreiras. Lu Ji é um deles. Outro é Frederick Tyler, ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos. A ideia é simples e genial. Se os Trisolarianos conseguem interceptar tudo, menos os pensamentos, então é na mente humana que deve estar a chave da resistência. Claro que os Trisolarianos não ficam parados. Eles criam um projeto destruidor de barreiras, tentando entender e neutralizar essas mentes criativas com a ajuda de seus próprios sófons. É um verdadeiro jogo de xadrez cósmico. Em meio a isso, vemos diferentes caminhos sendo trilhados. Tyler, por exemplo, aposta em corpos celestes ricos em água, como Europa e Ceres, como possíveis soluções. Já Ines, outro dos Barreiras, desenvolve o chamado selo mental, um método para reforçar a fé na vitória entre os comandantes da Força Espacial, como se uma convicção cega pudesse, de alguma forma, resistir ao desespero. Mas o plano mais ousado vem de Lu Ji. Ele entende profundamente os princípios da sociologia cósmica e decide mandar uma mensagem para o universo, revelando a localização de estrelas próximas, uma jogada arriscada, mas que transforma a Terra em algo parecido com uma armadilha. Usando o Sol como amplificador, essa mensagem atinge distâncias imensas. O risco: atrair a atenção de outras civilizações, talvez até mais perigosas que os próprios Trisolarianos. Mas o propósito é claro: criar uma espécie de dissuasão cósmica. Enquanto isso, uma corrente de pensamento chamada escapismo começa a ganhar força entre os humanos. Para alguns, a única saída possível seria fugir para o espaço, abandonar a Terra e tentar sobreviver longe da rota da frota Trisolariana. A tensão atinge seu ápice quando a frota humana finalmente se aproxima de uma das sondas Trisolarianas, a famosa Gota. É um momento crucial, onde se testa não só a força tecnológica da humanidade, mas também sua coragem. O livro se aprofunda na vastidão do universo e na nossa pequena, quase insignificante, posição dentro dele. Traz à tona o conceito do cone de luz, a ideia de que, por causa da velocidade finita da luz, só conseguimos ver uma parte muito limitada do cosmos em tempo real. É como se estivéssemos presos dentro de uma bolha de tempo e espaço, tentando entender um oceano inteiro com os pés ainda na areia. No fundo, a Floresta Sombria é uma metáfora poderosa. O universo é um lugar hostil, onde confiar pode ser um erro fatal, e onde sobreviver exige silêncio, cautela e uma mente capaz de pensar o impensável. A história é também um espelho da humanidade. Diante do medo, respondemos com estratégia, esperança, desespero e, às vezes, com uma frieza assustadora. É esse jogo de forças que torna a leitura tão provocante e tão difícil de esquecer. O Fim da Morte, o último livro da trilogia de Cixin Liu, começa num ponto em que o destino da humanidade parece já ter sido selado. A crise trisolariana passou, mas o perigo não foi embora, ele apenas mudou de forma. O livro aprofunda a ideia da Floresta Sombria, que já conhecemos antes, um universo onde cada civilização vive escondida, desconfiada, sempre pronta para eliminar qualquer outra que ouse se revelar. Sobreviver, nesse cenário, é a prioridade máxima, e isso torna o cosmos um lugar sombrio, silencioso e extremamente perigoso. Logo no início, vemos que a estratégia da dissuasão, aquela ideia de manter os Trisolarianos afastados ameaçando expô-los ao resto do universo, falha. E falha porque a pessoa escolhida para ser a portadora da espada, responsável por manter essa ameaça ativa, não tinha o perfil adequado para sustentar esse tipo de decisão extrema. Enquanto a ameaça continua pairando, um personagem que parecia esquecido reaparece de forma inesperada. Yun Tianmin. Ele envia uma mensagem crucial para a humanidade, mas não de forma direta. Ela vem codificada em 3 contos de fadas, histórias aparentemente inocentes, entregues a Shen Xin num raro e cuidadosamente orquestrado encontro com os Trisolarianos. A maior parte do livro gira em torno da tentativa de decifrar essas histórias. Os especialistas do CDI, o Centro de Decifração de Inteligência, mergulham fundo nos simbolismos e enigmas, tentando entender o que está sendo dito por trás da fantasia. Um detalhe curioso que chama atenção é um nome estranho e recorrente nas histórias, Reachingemosiken. Ninguém sabe ao certo o que significa, pelo menos, não de imediato. Com o tempo, Shen Xin e sua amiga A conseguem extrair das histórias uma revelação fundamental, a ideia de propulsão por curvatura, algo semelhante ao conceito de Warp Drive da ficção científica. Essa descoberta reacende uma esperança, a possibilidade de deixar o sistema solar antes da chegada definitiva da frota trisolariana.
Mas o universo ainda guarda ameaças muito maiores. De repente, surge uma guerra invisível, travada em níveis que a humanidade mal compreende, uma guerra por baixa entropia. E, como se isso não bastasse, ataques dimensionais começam a acontecer. Regiões inteiras do universo, inclusive o sistema solar, são achatadas, reduzidas a apenas 2 dimensões. É uma catástrofe sem precedentes, que força os poucos sobreviventes a fugir em naves espaciais, tentando escapar para lugares ainda seguros. Shen Xin e Guan Yifan são 2 desses sobreviventes. Eles conseguem alcançar pequenos mini-universos, bolhas criadas por civilizações extremamente avançadas para resistir ao colapso do universo maior. Lá, encontram mensagens de outros seres, civilizações que também lutam contra o tempo, contra a morte do universo, contra o apagamento de tudo o que existiu. Uma dessas mensagens, dos chamados regressores, é especialmente perturbadora. Ela sugere que a massa total do universo está diminuindo, o que prenuncia um futuro onde o universo continuará se expandindo para sempre, até que tudo se torne frio, vazio e morto. Nesse cenário quase desesperador, o que resta é a memória. A preservação da história. Shen Xin, diante de tudo o que viu e viveu, dedica-se a escrever um livro chamado Um Passado Além do Tempo. É a tentativa de deixar um testemunho, um registro de quem fomos, mesmo que não haja mais ninguém para ler. No fim, O Fim da Morte é uma obra que fala sobre a insignificância do tempo humano frente às eras do cosmos, mas também sobre a coragem de continuar, de registrar, de acreditar na comunicação e na empatia, mesmo no universo que parece negá-las o tempo todo. A mensagem é dura, sim, a sobrevivência é frágil, e o universo é impiedoso. Mas há, ainda assim, um fio de esperança, na resiliência da vida, na possibilidade de entendimento entre espécies tão diferentes, e na persistência daquilo que nos torna humanos, mesmo à beira do abismo final. Prepare-se para ter a mente expandida, o coração apertado e a curiosidade atiçada em cada página. Boa leitura!